aí, galera, meu nome é Roberta e hoje nós vamos betar Rocky Horror Picture Show. Nós estamos no especial de Halloween por conta do mês, por isso que eu decidi trazer esse musical específico, porque não tem nada mais Halloween que ele, por ele fazer uma homenagem aos filmes de horror. Esse musical foi feito pra chocar um pouco, tá? Então não se assuste, caso você nunca tenha ouvido falar. E se você quiser assistir pela primeira vez, essa é a hora. Aproveita o mês do terror, tá disponível nas plataformas digitais. E aí me siga nesse universo esquisitíssimo. Inclusive, eu tô fazendo uma maratona dos filmes de horror que são referenciados, que são honrados nesse musical. Eu queria deixar claro que o nome original é Rocky Horror Show, porque ele saiu primeiro como um musical de palco. Então se chama o show do Rocky Horror, que eu acho engraçado, porque o Rocky não tem tanta importância assim. Por mim podia ser tipo o show do Frankenfurter, mas é o show do Rocky Horror, porque ele é a criatura, né? Só que aí o filme saiu, e aí por ser um filme, acabou sendo conhecido como Rocky Horror Picture Show, por ser, assim, um filme do Rocky Horror. Meio que um show visual do Rocky Horror, um show em filme do Rocky Horror. E assim, depois ficou tão conhecido, porque o filme é o que deu realmente o conhecimento, que fez essa história chegar mesmo no público grande, que acabou ficando conhecido, inclusive, no palco, como o Rocky Horror Picture Show. Só que a gente vai voltar aos primórdios lá em 73 e falar mais, de fato, sobre como é no palco, porque houve uma mudança ou outra pro filme, mas eu vou dizer, é um dos musicais mais bem adaptados de acordo com a minha opinião. Porque, sério, gente, é impressionante. Mas a gente vai estar falando mais aqui do musical em si, nos palcos, tá? Música, letra e libreto de Richard O'Brien. Ele estreou no West End em 19 de junho de 1973. Na Broadway em 10 de março de 1975, no mesmo ano que o filme saiu. E esteve aqui no Brasil entre 2016 e 2017. Então eu vou falando pra vocês o elenco tanto do West End, que é onde começou, quanto da Broadway, porque é muito importante pra gente a Broadway aqui nesse canal, e do Brasil também. Então, Frankenfurter, na Broadway no West End, originalmente foi feito pelo Tim Curry. E no Brasil, pelo Marcelo Médici. A Janet, no West End, pela Julie Covington. E a Belinda Sinclair, na Broadway, pela Abigail Hennes. No Brasil, pela Bruna Guerrin. O Brad, no West End, pelo Christopher Malcolm. Na Broadway, o Bill Miller. No Brasil, o Felipe de Carolis. O Riff Raff, na Broadway e no West End, pelo Richard O'Brien. No Brasil, pelo Thiago Machado. A Magenta e a Rusharette. No West End, pela Patricia Quinn. Na Broadway, pela Jamie Donnelly. No Brasil, pela Gotcha. A Columbia, no West End, pela Nell Campbell. Na Broadway, pela Bonnie Anton. No Brasil, pela Jana Morim. O Rocky Horror, no West End, pelo Raynor Burton. Na Broadway, pelo Ken Milford. No Brasil, pelo Felipe Mafia. O Ed e também o Dr. Everett Scott. No West End, pelo Patty O'Hagan. Na Broadway, pelo Meat Loaf. E no Brasil, pelo Nicola Lama. E o Criminólogo, que é o narrador. No West End, pelo Jonathan Adams. Na Broadway, pelo Graham Jarvis. E no Brasil, pelo Marcel Octávio. Avisos, conteúdo sexual, horror, violência, de tudo um pouco, gente. Realmente, essa aqui é complicada. Esse é o vídeo mais forte que nós temos no canal até agora, tá? Então venha se entregar ao prazer absoluto comigo. Galera, só avisando que eu não vou ficar falando da versão brasileira, porque por mais que eles tenham traduzido as canções, os títulos continuaram em inglês. O primeiro ato começa com a música Science Fiction Double Feature, tradução livre, ficção científica, sessão dupla. E essa personagem que eu vou falar agora, ela é interpretada pela mesma atriz que vai interpretar a Magenta. Só que assim, o nome dela é Usherette, que pode ser vista como uma empregada do cinema, como a lanterninha, como uma mulher que mostra as pessoas aos seus lugares no cinema. Mas como ninguém sabia disso, deram o nome de Trixie, de Baleira, de Miss Strawberry Time, que seria a senhorita da hora do morango, e Belasco Popcorn Girl, a garota da pipoca de Belasco. Ela introduz o show, mas assim, é engraçado que de fato, sobre o musical, ela não fala nada. Ela faz uma homenagem aos clássicos de horror
fatores que inspiraram o Richard O'Brien na hora de fazer essa história. Então, eu vou lançar um vídeo falando melhor sobre essa música depois, porque ela meio que não tem nada a ver com o show. Ela introduz a gente ao tema e ela é cheia de easter eggs, mas ela não fala nada do show especificamente. Ela não faz a história ir pra frente. A história é contada pelo criminologista, que é um profissional tentando explicar como que foram as 24 horas antes do Brad e a Janet morrerem, pra tentar entender como é que eles morreram, pra tentar solucionar o crime. Então, ele entra toda hora no palco e ele conta a história pra gente. É um homem vestido seriamente, porque ele tá trabalhando, e ele vai tentando refazer os passos deles. Então, ele entra toda hora no palco, e aí a cena é pausada, e os personagens ficam parados ali, enquanto ele conta as coisas. Aí, nós finalmente vamos conhecer o Brad e a Janet, que acabaram de sair do casamento da amiga da Janet, Betty Monroe, que a Janet tá morrendo de ciúmes. Brett e a Janet se conheceram na aula do professor chamado Dr. Everett Scott e se apaixonaram, só que eles são muito nerds, eles são muito engomadinhos, eles são muito acuadinhos e, claro, que é o mais importante, inexperientes. Eles são muito inexperientes na área sexual mesmo. Estão esperando pra depois do casamento. E aí, depois de falar muito sobre o casamento que eles acabaram de sair, começa a música Damn It, Janet, que significa caramba, Janet. O Brad começa a falar como ele é louco pela Janet desde a primeira vez que eles se viram. Então, ele finalmente pede ela em casamento. Ele se ajoelha e pede ela em casamento. Só que a Janet fica muito animada, mas ela tá mais animada com o fato dela tá noiva e do anel dela ser melhor que o da Betty Monroe do que, de fato, de estar animada de casar com o Brad, de ter o Brad em si. E aí o Brad fala assim, quer saber? A gente precisa contar pro nosso professor que a gente vai se casar, porque foi ele que apresentou a gente. Então eles pegam o carro e resolvem cair na estrada até o escritório do Dr. Scott. Começa uma chuva torrencial, tá difícil de conseguir enxergar qualquer coisa, anoitece, e aí eles acham que eles se perdem também, porque tá difícil de enxergar, tá difícil de entender as coisas pelo mapa, tá tudo muito escuro, quando o pneu fura. E não é que nem hoje em dia, eles não têm telefone, então o Brad decide que vai pedir ajuda para um castelo que eles passaram um pouquinho antes. E eles são personagens muito estereotipados. O Brad, apesar desse jeito nerdola dele, ele ainda tipo, não, deixa que eu vou, eu preciso que você fique segura, tá chovendo, e ela, não. E ela é muito, eu preciso de um homem para me salvar. Porém, ela fala que ela vai sim. E antes que vocês falem mal desses estereótipos, meio que do machismo que tá ali, isso tá acontecendo porque isso tá sendo criticado, tá? Então não vamos falar assim, porque eles construíram personagens problemáticos. Eles construíram personagens problemáticos, mas justamente pra poder criticar isso. E assim, isso vai dar uma volta aí. Por enquanto eles são assim, mas não vai ser sempre. Ela decide ir com ele porque vai que tem uma mulher bonita lá que pode roubar ele dela. Então começa a música Over at the Frankenstein Place, que significa na casa do Frankenstein. A música é sobre como sempre tem uma luz no fim do túnel. Mal sabem eles onde é que eles estão indo parar. Então eles ficam meio apreensivos, porque o lugar é muito esquisito. É um castelo no meio do nada, entendeu? No século XX. E eles batem, as coisas são muito esquisitas, eles ouvem pessoas rindo. Mas o Riff Raff abre a porta e dá as boas-vindas a eles. E aí eles falam que eles só queriam usar o telefone. E o Riff Raff é meio que um mordomo e um faz-tudo. Apesar do Riff Raff ficar meio, sabe? Ele tá meio desgostoso com eles. Ele deixa eles entrarem. E aí a gente conhece a Magenta, que é a empregada, e a Columbia, que é uma tiete do patrão, que a gente já vai conhecer daqui a pouco. A Columbia fala rapidamente do menino Ed, que teve um destino lastimável por ter errado uma entrega. E aí eles acham cada vez mais esquisito. Então começa a música Time Warp. E significa distorção do tempo, remetendo às viagens no tempo. Essa música simboliza o momento em que o Brad e a Janet, assim como o público, vão começar a ser corrompidos. Porque no momento em que eles entram dentro do castelo, essa música começa. E ela faz uma celebração à liberdade, quebra da sociedade como ela é, e da fantasia, que é todo o objetivo do musical. O Riff Raff e a Magenta refletem
também sobre o tempo, como ele é fugaz, como ele passa rápido e como isso é muito louco. Então a música te convida a entrar dentro daquela realidade de loucura e te desafia a participar de uma dança que desafia o tempo. Enquanto a Columbia canta sobre como ela encontra um homem com olhos do demônio e que ela sente uma mudança com isso, também falando sobre uma ideia de transformação. E a parte mais importante dessa dança é que ela vem com uma coreografia, ela é cantada durante a própria música, e quem dá essas instruções é o criminologista, e aí o público pode participar, inclusive o público sempre participa, faz parte do show, o público também dançar nessa música. A coreografia é saltar para a esquerda e depois dar um passo à direita, colocar a mão nos quadris e aí trazer os joelhos perto um do outro, bem apertados. Mas é o movimento dos quadris que te leva à loucura, já fazendo uma referência à natureza sexual dessa história. Essa coisa de saltar para a esquerda, depois só dar um passinho para a direita, já tá quebrando também, inclusive na área política. O Brad e a Janet não conseguem se juntar, né? Toda essa loucura não é do feitio deles. E eles acham aquele pessoal tudo muito esquisito e a Janet fala para eles irem embora. Mas aí começa a música Sweet Transvestite. Tradução livre, doce, travesti. Quando o Brad e a Janet vão tentar fugir, eles dão de cara com o Frank-N-Furter, que faz até a Janet desmaiar porque ele é meio esquisito. Ele tem uma maquiagem completamente diferente, exagerada. Inclusive foi o próprio Tim Curry que criou. Ele anda de salto alto e se veste com lingerie. Ele se intitula Dr. Frank-N-Furter por ele ser um cientista. E ele explica pra perdoarem o comportamento do Riff Raff porque ele achou que era o homem dos doces. Então ele ficou chateado. E aí ele fala que ele veio de Transsexual Transylvania, que seria o planeta transexual da galáxia de Transilvânia. Ele pede para que eles não o julguem pela aparência dele e os chama para jantar, já que já tá muito tarde. E aí eles podem aproveitar e ver a invenção dele, que ele vai apresentar pro pessoal. O Brad e a Janet não querem muito assim, não. Mas antes que eles possam fazer qualquer coisa, o pessoal já entendeu que eles vão ficar. E aí eles tiram a roupa deles, deixando eles só com a roupa de baixo e colocam um jaleco para eles irem pro laboratório. E aí eu queria dizer para vocês que as músicas Time Warp e Sweet Transvestite, elas mudaram. Primeiro, originalmente, lá em 1973, vinha Sweet Transvestite primeiro, depois vinha Time Warp. Mas aí o Richard O'Brien revisou o roteiro e aí ele mudou pra vir Time Warp primeiro, e desde 1990 as coisas começaram a seguir desse jeito no West End. Lá no laboratório, o Frank revela que ele literalmente fez uma criatura pra satisfazê-lo sexualmente. Um homem que é a cara do Flash Gordon, só que de cueca dourada. Esse seria o Rocky Horror que dá título à peça. Assim que ele começa a ser revelado, começam a tirar as bandagens dele, ele começa a cantar The Sword of Damocles, que significa a espada de Damocles. Ele se revela estar preocupado com a sua situação de ter acabado de nascer e já ter um corpo de adulto, que tudo isso é muito esquisito. E que ele já tem um propósito, que ele já nasceu com um propósito, que é satisfazer o Frank sexualmente. Galera, eu esqueci de contar pra vocês o significado da espada de Damocles, porque nessa música o Rock fica falando que ele tá sentindo que a espada de Damocles está sobre a cabeça dele e que ele sente que alguém tá prestes a cortar o fio que segura essa espada. Isso faz referência a uma anedota que vem da história perdida da Sicília. E nessa história, Damocles era um bajulador na corte do um tirano chamado Dionísio de Siracusa. E ele sempre ficava falando que esse homem ele era muito afortunado por ter esse poder e autoridade. Então, o Dionísio convida ele a ser rei por um dia e deixa ele sentado no trono dele, com acesso a todo o luxo de um rei. Porém, ele deixa essa espada sobre o pescoço do Damocles, pendurada por um único fio de rabo de cavalo. E a moral da história é que ter muito poder é bom, mas você também tem muita responsabilidade. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É muito difícil ter muito poder, por mais que pareça que as coisas são melhores e mais simples assim. E o Rock se sente sob constante ameaça e incerteza, por isso que ele fica se referindo à espada de Damocles, que ele já nasceu com uma certa idade e já com um propósito feito para ele, que é satisfazer o Frank. Ele mal conhece a vida e ele não pode decidir por si próprio. Ele é um servo do Frank. Isso tudo deixa ele muito nervoso, sem contar que apesar dele ser bonito, dele ter
aquele corpo de fisiculturista, que é o que as pessoas desejam nessa sociedade, não significa que ele tem tudo, que ele não tá correndo nenhum perigo. Então começa a música, que já teve diversos nomes, hoje qualquer um deles tá certo, mas que o mais certo é I Can Make You a Man, que significa Eu Posso Fazer de Você um Homem, ou Charles Atlas Song, que significa a canção de Charles Atlas. O Frank literalmente passa essa música inteira endeusando o corpo do Rock, por ele ter esse físico bem avantajado, e fazendo uma homenagem aos bodybuilders. E essa música se chama Charles Atlas porque o Rock tem um corpo super musculoso de fisiculturista, então é uma referência ao fisiculturista Charles Atlas, que também foi o autor de um método de exercícios isométricos para modelar o corpo. Então, um freezer de Coca-Cola se abre para revelar o Ed, que era um ex-amante do Frank, que da Colômbia, e um motociclista que fazia entregas de delivery. Ele tá cheio de cicatrizes porque foi feito cirurgias nele, então ele acaba virando um zumbi com problemas mentais. Ele quer resgatar a Colômbia e sair do castelo, tanto que ele fica pegando a moto dele enquanto ele canta música, que também já teve vários nomes, que começou com Whatever Happened to Saturday Night, que significa o que aconteceu com sábado à noite, que é literalmente o primeiro verso da música, mas que depois ficou como Hot Patootie ou Hot Patootie Bless My Soul, que significa gata, gatinha, abençoe minha alma. Ele parece lembrar de uma vida no passado, mas ele não consegue saber muita coisa. O Frank, em pânico de estar perdendo o controle da situação das pessoas descobrirem as coisas que ele tá fazendo, ele mata o Ed, levando ele de volta pro freezer. Aí pode ser com um machado ou uma motosserra, depende da produção. E aí, depois de todo esse estresse, o Frank meio que se casa assim com o Rocky e faz uma reprise de Charles Atlas Song. Frank diz ao Rocky que prefere ele, e a gente descobre que a metade do cérebro do Rocky veio do Ed. Ele fala que ele gostava muito do Ed, só que faltava músculos pra ele, então ele resolveu criar o Rocky, e aí pegou o cérebro do Ed, e a Columbia fica bem chateada com a morte dele. O Brad e a Janet estão chocados, injuriados com tudo que aconteceu, mas eles são levados a quartos separados pra dormir. Então agora, o segundo ato. No segundo ato, o narrador diz que os dois podem estar em perigo, o Brad e a Janet, e aí a Janet está dormindo no quarto dela quando ela recebe uma visita do Brad, que começa a seduzi-la, e ela vai caindo nessa sedução até que ela descobre que é um Frank disfarçado de Brad, e que aí ela fez coisas com o Frank e não com o Brad, e ela se sente muito mal, porém o Frank é muito bom no que faz, então ela faz ele prometer que não vai contar pro Brad. Depois, o Brad tá super feliz com a Janet, porque a Janet seduziu ele, e aí os dois estão fazendo coisas lá no quarto dele, quando ele descobre que na verdade é o Frank fantasiado de Janet. E aí, o Brad também fica assustado por ele ter acabado de trair a Janet também, só que aí o Frank promete também pra ele que não vai falar o que aconteceu entre eles, e aí ele tirou a virgindade dos dois. Só que aí, eles são interrompidos porque o Riff Raff vem avisar o Frank que o Rock escapou e que ele soltou os cachorros. A Janet tá assustada com tudo que tá acontecendo, vai procurar o Brad e acaba encontrando o Rock, que tá machucado por conta dos cachorros, e tá de volta no laboratório, porque lá é onde ele nasceu, então ele se sente mais seguro. E ela acaba vendo pelos monitores, porque o Frank tem vários monitores que você consegue ver as câmeras pelo castelo inteiro. Ela percebe o Frank transou com o Brad, então ela fica muito chateada, apesar dela também ter traído. E aí, já que o Rock tá ali, e agora despertou essa coisa dentro dela, ela decide que ela quer mais, então ela canta a música Touch a Touch a Touch a Touch Me, que significa Toque Me. Ela seduz o Rock, revelando que ela nunca quis se envolver desse jeito, ela nunca quis fazer nada dessas coisas, porque sempre dá problema, ela sempre quis ser uma boa menina, então ela resolve não fazer, mas agora que ela provou, ela quer muito mais. E o Rock, de primeira, ele tá meio assim, nossa, essa mulher vindo pra cima de mim. Só que aí, como ele nasceu faz pouco tempo, ele é altamente manipulável, então quando ele vê que é legal estar com a Janet, diremos assim, ele acaba entrando na dela. Ela o chama de Creature of the Night, que pode significar tanto um instinto selvagem que faz você ceder ao prazer, como também pode significar o fato do Rock ser meio que um Frankenstein, e aí fazer uma alusão aos filmes de horror dos anos 30 a 50, onde nós temos criaturas esquisitas como vilões
Dragões, nós temos o Frankenstein, então pode ser isso também. E essa é uma das cenas mais lembradas, essa música, simplesmente por ser tão sexual. Com a Janet falando várias coisas, como por exemplo, e se alguma coisa subir, eu vou passar óleo em você e te massagear. Você precisa de uma mão amigável e eu preciso de ação. Essas coisas. Enquanto tudo isso acontece, a Columbia e a Magenta veem pelo monitor os dois e elas fazem questão de assistir e se divertir. O Brad também procura pela Janet em ver ela no monitor com o Rocky e fica chateado, então ele canta a música Once in a While, que significa de vez em quando. Nessa música, o Brad reflete sobre como as coisas mudam, como existe uma pessoa que você conhece e ela faz uma coisa que você nunca imaginaria, mas ele diz que vai amanhecer, então que essa noite horrível vai passar, e aí ele vai poder ver as coisas com mais clareza. Então, pra parar de chorar, meio que falando pra gente que ainda dá pra consertar o que tem entre ele e a Janet. O Dr. Scott chega no castelo porque ele tá procurando pelo sobrinho dele, o Ed. E o Riff Raff avisa eles, o que deixa o Brad, a Janet e o Dr. Scott chocados por conta das coisas que estão acontecendo, por eles terem sido pegos naquela situação, e o Dr. Scott por descobrir que eles foram corrompidos desse jeito. Então, a Magenta anuncia que o jantar está pronto. É hora do jantar! E aí todos eles vão comer. Ele canta a música sendo o principal vocalista, porém o resto do elenco também participa da música Eri Steady, e significa o ursinho de pelúcia do Ed. O Dr. Scott explica que ele sempre foi um menino problemático, querendo sexo, drogas e rock and roll, por isso negando o ursinho de pelúcia dele desde o começo, e que ele só trouxe vergonha pra família. Só que aí ele deixou um bilhete pro Dr. Scott que dizia: estou fora de mim, ó, se apresse, eu posso estar morto. Eles não devem realizar suas maldades. O Frank então revela o corpo do Ed, e aí a gente descobre que o tempo todo eles estavam comendo o Ed. A Janet fica extremamente nervosa com isso, só que o Dr. Scott já tá duvidando deles, então o Frank revela um dispositivo que ele consegue prender todo mundo no chão, então ninguém consegue ir pra lugar nenhum. E aí começa a música, que também já ganhou vários nomes, mas o oficial é Planet Shmanet Janet. E essa palavra não tem tradução, Shmanet, a gente entende que pode ser o nome do planeta. Outro nome seria Wise Up Janet Wise, que significa fique esperta, Janet Wise. Também já vi You're a Hot Dog, você é um hot dog. E nessa música o Frank tá bem bravo com todo mundo porque eles estão sendo descobertos, mas principalmente com a Janet porque ela transou com o Rocky. Então ele transforma todo mundo em estátua. É nesse momento que é revelado que eles são alienígenas, todos são liderados pelo Frank e que o castelo é uma nave alienígena. Ele fala que ele é de Transsexual Transylvania, mas todo mundo tipo... Mas aí realmente é o planeta e a galáxia de onde ele vem. E que eles abandonaram a missão original deles pra fazer sexo excêntrico conosco. Com os humanos e trabalhar no rock, porque eles chegaram aqui, descobriram, né, todo esse sexo, eles falaram assim, quer saber, vamos ficar por aqui, deve ser diferente fazer com os humanos, e aí eles ficaram. A Magenta diz que é pra eles voltarem agora que eles foram descobertos, mas o Frank se recusa e diz que ele vai dar um floor show, que literalmente significa show de chão, show no chão, porém, significa, de acordo com o dicionário de Cambridge, a set of musical dance or comedy acts performed in a restaurant. Então, uma série de atos musicais, de dança ou de comédia performados no restaurante. Tipo um cabaré. E aí começa o floor show, que no Brasil ficou floor show espetáculo, mas ele é uma mistura de várias músicas e tem gente que separa, tem gente que junta tudo. Eu vou falar cada uma, mas eu vou falar quando terminar o floor show. Então todo mundo fica vestido parecido com o Frank, a roupa dele, com aquela lingerie, a cinta liga, a meia calça, o saltão, com aquela maquiagem mais excêntrica. Todo mundo vai pro floor show e eles são colocados lá em uma linha reta pro público, e aí o Frank começa a liberar cada um deles pra eles cantarem. Eles estavam como estátuas, né? Então ele começa a voltar eles ao normal. Aí começa a música Rose Tint My World, que pode significar rosa tinge meu mundo, rosa tinge meu mundo, como a metade do copo também, vai entender. Significando que agora que eles estão lá com o Frank, a vida dele está criando mais cor, está melhor. Começa com a Columbia dizendo que tudo era maravilhoso quando começou, só que aí tudo deu errado quando o Frank resolveu fazer o Rocky, e agora só o amor dela pelo Ed que dá esperança a ela. Então o Rock canta, e ele fala inclusive que só tem 7 horas de vida, que são fantásticas porque olha o tanto que ele já transou.
Então, ele passa essa parte inteira dele só falando de sexo, só falando... Porque é tudo que ele conhece até agora, né? Aí vem o Brad, que está maravilhado porque ele se sente sexy e que ele tá fora de si com tudo isso. Então vem a Janet falando que ela tá mais confiante, que ela se sente livre, leve e solta. Inclusive diz que o Frank é maravilhoso. Aí começa a música Don't Dream It, Be It, que significa não sonhe, seja. Em que o Frank, inclusive, faz uma referência a Fay Wray. E aí chama não só os personagens, mas nós, o público, a nos entregarmos ao prazer absoluto, enquanto o Dr. Scott tenta manter a racionalidade, mas ele não consegue e acaba indo na do Frank também. Inclusive, a Janet abençoa Lily St. Cyr, que foi uma dançarina burlesca e stripper americana. E aí começa uma música bem rock and roll chamada Wild and Untamed Thing, que significa coisa selvagem e indomável, em que eles começam a dançar e a cantar juntos, falando que eles vão deixar a festa continuar e que eles vão sacudir muito. Aí entra o Riff Raff e a Magenta, já no traje de Transilvânia deles, e cantam a música Transit Beam, que significa feixe de trânsito. Eles interrompem o show e dizem que eles vão voltar para Transilvânia e que agora o Frank vai ser o prisioneiro deles. Aí o Frank pede pelo amor de Deus, porque ele tá feliz de ir pra casa, e aí ele começa uma música que se chama I'm Going Home, que significa estou indo pra casa. Ele começa a explicar que ele se apaixonou pela vida no planeta Terra, por isso que ele tava ali, mas que agora ele tem saudade e ele quer voltar pra casa. Ele faz todo um drama lá e tal, mas o Riff Raff não liga e tenta matar ele. E aí a Columbia tenta sair correndo, acaba morrendo também, ela acaba sendo morta também. E aí o Rock quer proteger, o Frank acaba morrendo, e aí no final os três morrem. Aí eles falam que como o Dr. Scott, a Janet e o Brad chegaram ali do nada, não é culpa deles, então pra eles saírem correndo, porque a nave vai partir, então pra eles irem o mais rápido possível se eles quiserem viver. Já temos uma música rapidinha chamada Spaceship, que significa nave espacial, onde o Riff Raff e a Magenta estão animados pra voltar pro planeta deles e fazer aquela dobra no tempo de novo. O Dr. Scott, o Brad e a Janet acabam ficando muito machucados com tudo o que aconteceu. A gente entende que por tudo que eles passaram, porque eles comeram carne humana, eles fizeram muito sexo, eles estavam sob o feitiço do Frank, a nave saiu com tudo neles, sabe-se lá o que vem de uma nave alienígena, porque eles estavam bem perto, então quando eles veem a nave ir embora pro espaço sideral, eles acabam revelando pra gente como eles estão confusos com tudo isso, e eles morrem. Durante a música Super Heroes, que significa super-heróis, e aí o criminologista vem e conclui com: e rastejando pela face do planeta, insetos chamados de raça humana, perdidos no tempo e perdidos no espaço. E em propósito. Então, a baleira, ela volta pra cantar a música Science Fiction Double Feature Reprise, que significa ficção científica, sessão dupla, reprise. E ela conclui e reflete sobre os acontecimentos dessa história. Então, enquanto na primeira ela falava sobre esse mundo de filmes de horror entre os anos 30 e 50, aqui ela vai falar sobre a história que a gente acabou de ver. Normalmente, eles voltam e aí eles cantam de novo com o público Time Warp. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito desse show. Ele é diferente, mas imagina se a gente se choca hoje, imagina naquela época, mas foi exatamente pra isso que o Richard O'Brien fez, pra chocar, pra gente acabar com esses estereótipos da sociedade, com esses costumes e seguir em frente, pra gente se libertar. E é muito legal, principalmente pelas homenagens ao horror. E aí nós nos vemos logo com a análise das músicas. Tudo bem? Beijo. Até a próxima.